Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. E Jesus lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Somente esses versículos para a nossa meditação. Nós entendemos por essa palavra a incredulidade dos escribas e fariseus. Escribas eram os escritores da lei de Moisés, que escrevia a lei nos rolos de couro de animal. Então eram homens que conhecia de dentro para fora a lei de Moisés. E os fariseus eram os pregadores da lei de Moisés, os mestres que ensinavam a lei. A lei de Moisés e os escritos de Moisés, eles davam testemunho a respeito da vinda de Jesus. O próprio Moisés escreveu em Deuteronômio que Deus iria levantar um profeta maior do que ele. E o povo de Israel deveria ouvir esse profeta. Moisés era o maior vulto, o maior líder, o maior profeta, homem que falou com Deus frente a frente. E ele disse: Deus ainda levantará outro maior que eu. Os escribas que copiavam a lei sabiam dessa escritura. Os fariseus que pregavam, anunciavam, ensinavam a lei nas reuniões, nas sinagogas, eles sabiam dessa profecia de Moisés, profecia de Isaías, de Zacarias, de Daniel. Eles sabiam de todas essas profecias, mas eles não criam que Jesus era o Salvador, o profeta prometido pelas Escrituras, a qual eles deveriam crer. Então, eles, conferindo as Escrituras, eles percebiam, entendiam que Jesus era o que havia de vir. Mas eles pediram a Jesus um sinal. Chegaram perto de Jesus e disse:
Mestre, quiséramos ver da sua parte algum sinal. Eles já tinham visto, ouvido vários sinais, inclusive em João capítulo 2, no Evangelho, o primeiro milagre de Jesus, água que foi transformada em vinho, em Caná da Galileia. Eles viram cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, oprimidos serem libertos. Viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar 5.000 aproximadamente homens. Mas tudo isso não era para eles suficiente para chegar à conclusão de que ele era o Cristo, o ungido, o enviado para libertar Israel, não libertar carnalmente, politicamente dos romanos, mas libertar espiritualmente das garras de Satanás. Então, aqui Jesus dá a eles um grande sinal, uma grande resposta satisfatória. Jesus não faz aqui, na presença dos escribas e fariseus, nenhum milagre, mas ele explica claramente quem ele era, e era isso que eles queriam saber, se ele era mesmo Cristo. Então eles queriam mais uma confirmação. Faz algum milagre para que nós possamos ver. Jesus Cristo disse: nenhum milagre será feito agora. Vocês pedem milagres, pedem sinal. Vocês são uma geração má. Vocês são uma geração adúltera. Nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Então, ele disse a respeito do profeta Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe. Jesus, ele trouxe à tona o relato, o fato real que aconteceu na vida de Jonas. Jonas era um hebreu, um judeu, que foi convocado, chamado por Deus para levar uma mensagem a um povo ímpio, perverso, a um povo idólatra, mau, a uma nação, que era gentílica, que não fazia parte, não tinha sangue dos judeus. E como Jonas era profeta, e Deus, querendo que a sua graça alcançasse outros povos, ele convocou Jonas e disse: Jonas, desce, compra uma passagem, embarca em Jope e vá para Nínive e prega o arrependimento. Diz para eles que eles têm 40 dias para se arrepender dos seus pecados, senão eu irei destruir toda a cidade. Jonas, ele não gostava dos ninivitas, dos assírios, porque aquele país, aquela nação era inimiga de Israel. Primeiro que Israel não queria ensinar,
apregoar o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, para outras nações. Eles queriam a salvação, as bênçãos de Deus somente para eles. Judeus não comiam, não se misturavam, não se negociavam com outros povos, ainda mais com aquela nação que era inimiga, que muitas vezes levantou guerras contra Israel. Então, Jonas não queria a salvação, a libertação daquele povo. Então ele levantou, desceu a Jope e embarcou em um navio para Tarsis, que era uma outra cidade, um outro continente. De Jope até Nínive tinha aproximadamente 800 quilômetros, não era tão longe. Mas de Jope até Tarsis tinha aproximadamente 2.500 quilômetros. Eram as 3 vezes mais distante do que Nínive. Era praticamente no fim do mundo. Então, Jonas levantou e tentou esconder, fugir daquela missão de levar a palavra do arrependimento, a palavra da salvação aos gentios. E ele tentou fugir para Tarsis. Mais de 2.000 quilômetros de navio, é muita distância. Mas quando ele entra naquele navio, todo mundo sabe da história verídica, porque até Jesus citou aqui a veracidade daquele milagre, uma grande baleia ou um grande peixe. Jesus disse aqui que era baleia, mas no livro de Jonas está um grande peixe. Então, aquele grande peixe vem e engole Jonas depois que ele foi lançado no mar. Deus enviou uma tempestade e aquele navio estava correndo risco de se quebrar, de afundar, e os marinheiros desesperados lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e o único meio de não haver uma tragédia e todos morrerem foi lançar Jonas no mar. E quando Jonas foi jogado por aqueles marinheiros, por aquele capitão daquele navio, esse grande peixe, ordenado por Deus, engoliu Jonas. Então foi um grande milagre, né? Deus é Deus do impossível. Muitas pessoas não creem que um ser humano pode sobreviver na barriga de um peixe por 3 dias. Mas milagres iguais ou maiores do que esse foi feito. Por exemplo, o Mar Vermelho se abrir e o povo passar a pés enxuto. Para mim, a abertura do Mar Vermelho é um milagre maior ainda. Sara, aos 90 anos, ser mãe, é um grande milagre. São coisas impossíveis de se explicar. Milagre não se explica, milagre recebe, vivencia, se alegra com ele. Então, não tem como a ciência explicar, mas são coisas operadas
por Deus. Por isso é milagre. Está impossível ao poder, às mãos humanas, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Aquele grande peixe ficou com Jonas na barriga por 3 dias e 3 noites. E Jonas orou arrependidamente no capítulo 2 do livro de Jonas, e aquele peixe vomitou Jonas na areia de Jope. Novamente, aonde ele pegou Jonas, ele deixou. E Jonas saiu daquele peixe e foi caminhando. Ele perdeu a embarcação, o navio foi embora, Jonas caiu na água e voltou para Jope. Na areia da praia ele levanta e agora ele vai a caminho. Ele anda 800 quilômetros. E chega em Jope, chega em Nínive e começa a pregar o evangelho, a palavra. E ele anda naquela cidade, caminho de 3 dias. Uma cidade grande, a capital da Síria. Uma cidade fortificada, murada. Era a metrópolis da época. Era a maior cidade que existia naquela época, a mais famosa. Porque naquela época a Síria era o país e o exército mais forte, mais temido. Era um exército tão temido que eles, antes de matar o inimigo, eles pisavam com um pé no peito e o outro pé na cabeça, e levavam a mão na boca do inimigo e abria a boca e arrancava com as mãos a língua inteirinha do inimigo. Por isso que Jonas temeu, porque o exército da Síria era um exército má, violento, sanguinário. Antigamente tinha muitos desenhos nas paredes. Antes da ruína da cidade, tinha os desenhos dos soldados assírios arrancando a língua inteira dos inimigos, dos soldados inimigos. Por isso que Jonas temeu em ser degolado, esquartejado ou queimado vivo nos portões da cidade. Mas quem estava mandando Jonas ir não era um homem, era o Senhor dos céus e da terra. Quando Deus chama, Ele providencia. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe como livrar. Ele sabe como agir, como trabalhar. Ele dá a missão, mas também dá o suporte para o missionário, o obreiro, o pregador sair triunfante, porque a vitória ela é do Senhor, e nós, quando estamos na obediência, nós fazemos parte desse triunfo, dessa vitória. Então Jonas chegou naquela cidade e entrou por aquelas portas e pregou uma palavra dura, dizendo: arrependei-vos, porque o Senhor Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra, que fez e constituiu todas as coisas pelo seu poder, me ordenou vir a vós, dizendo que vocês têm 40 dias para se arrepender. Se dentro desses 40 dias não houver arrependimento, ele vai destruir toda essa cidade. Jonas pregou um dia, e todo o povo de Nínive, aproximadamente 500.000 de pessoas, porque só homem tinha 120.000. Quando diz homens, eram homens que
que iam para a guerra de 20 a 50 anos. Fora mulheres, crianças, idosos. Então, tinha aproximadamente 500 mil, meio milhão de pessoas. Era a cidade mais populosa, maior da época. E todo o povo se arrependeu. O rei, os príncipes, os tributos, as autoridades, o exército, os idosos, as crianças, os animais, todos foram vestidos de pano de saco, que era um sinal naquela época de arrependimento, e jejuaram. Eles creram na mensagem de Jonas e se arrependeram, e Deus também arrependeu de mandar sobre aquela cidade uma catástrofe, uma destruição. Então, Jonas, um homem, pregou sem sinais de milagre, libertação, cura, somente pregou uma palavra dura: Deus irá destruir todos vocês se vocês não se arrepender. E o povo creu. Agora, em Israel estava o Senhor dos céus e da terra, maior que Jonas, e o povo de Israel não creram em Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo chamou eles de geração má e adúltera. Está aqui quem é mais do que Jonas. E eles não prostraram, não creram em Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro daquele grande peixe, assim estará o Filho do Homem no seio da terra, 3 dias e 3 noites. Então ele diz: os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é mais do que Jonas. Então, de Jonas a Jesus Cristo, teve aproximadamente 850 anos. Então, quando Jesus Cristo falou sobre Jonas aqui, Jonas já tinha morrido há mais de 800 anos. E Jesus Cristo disse: no final, os ninivitas da época de Jonas ressuscitarão e vão condenar vocês. Eles vão ser salvos, eles vão receber um corpo glorificado, e vocês, filhos da promessa, vocês, israelitas, judeus, vão ser condenados, porque não creram na pregação. Então, Jesus, mais uma vez, fala de uma vida, de uma eternidade após a morte. Tem 2.850 anos, mais ou menos, que esses ninivitas arrependeram e morreram humanamente, fisicamente. E ainda que esse mundo dure mais 2.500, ou 1.000, ou 500, ou 3.000, eles vão ressurgir, porque eles foram salvos com a pregação de Jonas. Embora, segundo a história, depois de 150 anos aproximadamente, eles desviaram novamente. E então houve uma batalha contra outros países, e Nínive perdeu aquela batalha, e a cidade de Nínive
foi destruída e nunca mais foi construída até os dias de hoje. Só existe ruínas, mas aquele povo ficou crente aproximadamente uns 100 anos. Aquela geração, ela permaneceu e morreu e foi sepultada crendo em Deus. As próximas gerações que nasceram se desviaram, e por se desviar, aquela cidade foi destruída e veio e está a ruína até os dias de hoje. Os judeus sabiam disso muito bem. Eles sabiam dos relatos que Jonas escreveu. E Jesus Cristo testemunha: aqui está quem é mais do que Jonas. E eles não creram na mensagem de Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, a oportunidade, o convite de Deus foi e está sendo lançado em todas as nações. Jesus Cristo, em Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós não temos que ser incrédulos, mas como os judeus eram mal. Nós não podemos ser uma geração adúltera, né? Como eram os judeus. Nós precisamos de ser uma geração quebrantada, arrependida, uma geração convertida por meio da palavra. Nós não temos que esperar sinais de um profeta, de um apóstolo, para crermos. O maior sinal já existiu nessa terra, que não foi Moisés, nem Jonas, nem Salomão. O maior sinal foi Jesus Cristo. Foi a morte na cruz do Calvário. E isso todo mundo sabe, que Deus se manifestou em carne e deu a vida em resgate de todo aquele que crer. Mas as pessoas sempre esperam pelo amanhã, o amanhã, o amanhã. E muitas das vezes, o amanhã pode ser tarde demais. O dia de receber o perdão, a transformação, a graça de Deus é hoje. Hoje é o dia da aceitação. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4 diz isso. Então, por meio das Escrituras, Deus tem falado. Mas as pessoas dizem: é fulano que está falando, é o Beltrano que está pregando, eu conheço fulano, eu conheço. O ser humano, né, ele pode ser conhecido, ou desconhecido, como Jonas era desconhecido em Nínive. Mas a palavra de Deus precisa de ser conhecida, recebida. Porque o que irá salvar não são os milagres. O que irá salvar o ser humano é a palavra de Deus. A palavra é poderosa para salvar, né? Os milagres são bons, né? É bom receber dádiva, bênçãos, milagres, mas muitos poderão perder a salvação recebendo milagres. Quantas cidades em Israel foram abençoadas no tempo de Jesus com milagres? Corazim, Cafarnaum, Betsaida, Galiléia. Quantas cidades viram morto ressuscitar? Betânia, Lázaro no túmulo. Viram sinais
se alegraram com sinais naquela hora, depois esqueceram da palavra, da mensagem, e perderam a oportunidade de ressurgir no último dia. Então, nós temos que guardar a palavra de Deus, porque a palavra, ela tem poder de nos levantar, de nos ressuscitar com um corpo glorificado no último dia. Nós seremos salvos e chamados por meio da palavra. Jesus Cristo disse: Lázaro, ele usou a palavra, sai para fora. E ele saiu após 4 dias na sepultura. Então, muitos milagres foram feitos em Israel. E mesmo com os milagres, o povo não creu. Nínive não teve nenhum milagre, nem uma gripe, nem uma febre, dor de cabeça foi operada por Jonas. Alguém foi curado com essas enxaquecas. Foi somente a palavra pura. E eles arrependeram e Deus não trouxe o mal que estava para vir. Agora Israel viu o Messias, o Cristo prometido, e resistiram, não creram e pagaram um preço alto. No ano 70, depois da morte de Cristo, Roma veio com um exército, Tito no comando, rompeu as muralhas de Jerusalém, invadiu a cidade, colocou fogo no templo, matou muitos homens e mulheres que resistiram à tropa romana. Houve uma catástrofe em Israel no ano 70 depois de Cristo, porque eles não creram na mensagem de Jesus. E o mundo vem andando, o mundo está prosseguindo para a perdição, porque a mensagem tem sido pregada nas redes, no papel, por voz, de todas as maneiras e formas. Depois de ter visto tudo isso, depois da humanidade presenciar todos esses milagres, ser informado de tudo isso, da vinda, morte, ressurreição de Jesus, ainda se prega Cristo nas ruas, nas praças, e as pessoas não querem. Amanhã, quando eu puder, 1 hora eu vou, eu apareço. A incredulidade ainda continua. Essa geração também é má, e perversa e adúltera. Mas graças a Deus, que no meio dessa geração, ainda há um remanescente que crê em Jesus Cristo como o único Salvador. E esse remanescente é a igreja do Senhor, que será arrebatada quando Cristo vier secretamente nos ares para chamar o seu povo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.